Fazer exercício piora a fibromialgia? Sim, pode piorar. E você percebe que você não melhora. Você faz pilates, fisioterapia, ou yoga, caminhada, musculação. E você continua piorando. Ou você não faz exercício porque você não consegue fazer. Você tem tantas dores que você toma remédio, come mais saudável, você poderia comer, e sente que não está melhorando. No que focar, então? Focar nos exercícios, focar na alimentação. Vamos falar hoje aqui sobre os exercícios. Por que eles não melhoram? O que acontece no seu cérebro, no seu corpo, que você sente dor após exercícios e mesmo depois do período de adaptação, que todo mundo passa por esse período quando é sedentário e começa a fazer exercício. Os músculos, eles estão se adaptando. E é normal você, no período de uma semana, no dia seguinte ou no outro dia, você sentir dores. E aí, com alongamento, você vai melhorando. E com a continuidade dos exercícios, você se sente bem. Porque, afinal, exercício tem ação hormonal, vai liberar endorfina, serotonina, dopamina e analgésicos naturais. A gente está falando de pessoas com um cérebro típico. Não estou falando de pessoas neuroatípicas, como é o caso das mulheres com fibromialgia. Então, se você não tem uma sobrecarga de gatilhos e eles influenciam na dor, esses gatilhos, você com exercício, você ficaria bem. Tirando os gatilhos todos, você ficaria bem. Mas como você controlar todos esses gatilhos? Da alimentação, do aborrecimento nas relações, do ambiente, ou está muito frio, ou está muito calor. São muitos gatilhos que atravessam a pessoa com fibromialgia. Então ela não consegue melhorar com o exercício se ela tiver sob ameaça. O corpo está se sentindo sob ameaça. Se ela não estiver motivada para fazer o exercício vira gatilho. Veja como é complicado isso. E eu não estou aqui falando para você como um profissional de saúde. Sim, eu sou fisioterapeuta, especialista em medicina chinesa, saúde mental, psicologia, terapias corporais, mas eu também tenho fibromialgia desde a infância. E eu nunca gostei de fazer exercício. Eu sempre fui muito resistente aos exercícios. Como a minha mãe também tem fibromialgia, e ela sente dores e tinha essa resistência, ela me compreendia, mesmo não sabendo que tinha fibromialgia, ela entendia que, não, você tem asma e exercício pode desencadear asma, então você não vai fazer. E eu cresci sem esse hábito, essa cultura de que exercício é bom. Então, para mim, exercício era uma ameaça. Eu cresci sentindo isso, percebendo isso. E quando eu comecei a melhorar da fibromialgia, isso tem pouco mais de 20 anos, não foi com exercícios, porque eles, para mim, eram uma ameaça. E depois que eu comecei a fazer natação, aprendi a nadar com 36 anos, comecei a fazer natação e comecei a ter uma relação melhor com o meu corpo. Primeiro eu melhorei, depois eu fiz o exercício. Realmente a gente se sente muito melhor. Mas tem várias questões aí que não são levadas em consideração pelos profissionais que prescrevem exercício para as mulheres com fibromialgia, dizendo que se ela não fizer exercício, ela não vai melhorar. E isso não é verdade. Você pode melhorar, sim, e é muito mais fácil você melhorar sem exercício, pelo menos na minha perspectiva de tratamento, assim que eu trato as mulheres na imersão. Elas chegam muito desorganizadas, tomando pregabalina, e muitas com síndrome do pânico, com o corpo muito reativo. Tentam fazer exercício, sentem mais dores,
mulheres que trabalham, que têm filhos, e que precisam dar conta de uma rotina muito desgastante e pesada. Como é que eu vou indicar para essas mulheres exercício se eu mesma não melhorei desse jeito? Então eu quero trazer para você uma esperança, uma luz que não, você não precisa fazer exercício para melhorar da fibromialgia, tem outros caminhos. E eu vou te contar aqui por que o seu corpo não funciona com exercício. Se você está fazendo exercício, o que acontece que está piorando, ou não está funcionando, e o que você precisa fazer para mudar essa percepção do exercício como ameaça e melhorar primeiro, depois fazer exercício. Esse nome fibromialgia, eu acho que não é um nome bom, sabe? Porque as pessoas focam muito no mialgia. Mio é músculo, algia, dor, fibra, dor na fibra muscular. Essa doença não é restrita a dores musculares. É uma desorganização do nosso sistema sensorial. É sobre neurodivergência, é sobre interpretar os estímulos de uma forma diferente, hiperdimensionada, exagerada ou distorcida mesmo. Então, tirar o foco de que é muscular, tira também esse foco de que é só fazer exercício que você vai melhorar, porque não é verdade. E aí você vê pessoas dando depoimento. A atriz Cristiana Oliveira, que praticava atividade física, sempre praticou e tem fibromialgia, e hoje tem personal e pratica atividade, e tem dores, e aí ela não sabe, ela diz que é um mistério. A fibromialgia é um mistério, porque eu faço tudo certo, ela faz tudo certo. Eu tenho uma alimentação boa, eu pratico exercício e tô mal, outro dia eu tô bem, como se nada tivesse acontecido. A Lady Gaga não é questão de não fazer coisas que tem que ser feito, ela tem toda uma equipe junto com ela e ela pratica muito exercício. E aí essa sobrecarga pode piorar. Agora eu vou te contar o que piora, o que é a pior coisa que você pode fazer para se tratar da fibromialgia. Não validar o que você sente. Então, se você sente dor com exercício, para. Você não pode ignorar os sinais que o seu corpo está te dando. Mas, Cláudia, os estímulos não são distorcidos, então não tem uma dor ali real no músculo. A dor é real, não existe dor imaginária. A dor é real, você está sentindo dor, você não está inventando para você mesmo a dor. Você não está louca. O seu cérebro está percebendo a dor. E o que é necessário fazer? É necessário que você acolha essa dor. Você precisa acolher a dor. Não é um médico, não é o seu marido, os seus filhos, ninguém da sua família. Você precisa acolher e entender profundamente de onde vem isso. Porque a saúde é sua. Então você precisa saber como você vai se equilibrar, se autorregular. Essa é a palavra importante para você gravar na sua mente. Autorregulação. A capacidade do corpo de se equilibrar depois de um período de tensão. Você sentiu dor. Você vai continuar fazendo movimento, sentindo dor? Ah, a dor vem depois. E aí o que você vai fazer? Você vai tomar um analgésico? A dor vai continuar lá. Ela só está sendo silenciada. O cérebro está silenciando ela. Vai ter um momento que nem remédio vai adiantar. Muitas mulheres relatam isso. O corpo continua ali mandando sinais. Para quê? Para que você acolha essa dor. E como é que é acolher a dor? Como é que é conversar com o corpo da maneira que ele entende? Aí que vem essa nova maneira de você lidar com a sua dor. Conversar com o corpo da maneira que ele entende, através de toques suaves. E isso já
está validado por pesquisa também, que se você imprimir um toque suave no seu corpo, você vai mandar mensagem lá para o seu sistema nervoso parasimpático. O simpático é aquele que está preparado para lutar ou para fugir. E o parasimpático, ele é o sistema que relaxa você quando você percebe que o ambiente é seguro. E como é que você vai perceber que o ambiente é seguro se você está sentindo dor? Você vai se comunicar com esse cérebro fazendo movimentos suaves. É isso que eu ensino para as mulheres na imersão Fênix. Elas vêm sem saber o que fazer quando estão com dor. Aí o medo vai aumentar a dor. E aí você vai fazer movimentos suaves em determinados pontos do pescoço, do peito, da mandíbula. E vai ativar pontos de acupuntura com as suas mãos. E aí vem a neuromodulação. E aí quando você vai fazer um exercício, já com o corpo, tendo aprendido como se regular, você vai conseguir com motivação, porque para fazer exercício você precisa ter motivação. Isso vai influir na dor também. Então não é qualquer exercício que é para você. Tem mulheres que ficam muito bem fazendo caminhadas, e aí vão fazer um pilates, mas não ficam bem fazendo musculação na academia. Então é necessário você perceber, experimentar o que te motiva. Fazer uma dança, você pode fazer isso em casa, você pode movimentar o seu corpo, pode fazer atividades em casa. Ah, mas eu não tenho disciplina para fazer, Cláudia. Será que você não tem disciplina ou você não tem uma motivação suficiente? Então essa motivação ela pode ser construída. Veja como não é simples como falar, faz um exercício que você vai melhorar da fibromialgia. Não é assim que se faz. Então tem esses dois tipos de mulheres. Aquelas que fazem de tudo, fazem muito exercício e se frustram, e as mulheres que não conseguem fazer e se culpam. As duas não melhoram. E o que fazer para melhorar mesmo sem exercício, mesmo sem remédio? E sem remédio é muito mais viável que você melhore, porque você não está sobrecarregando seu corpo, não está anestesiando, tentando anestesiar o seu corpo, você está validando a dor. Mas eu tenho que ficar validando a dor e tá bom, dor, a dor está chegando, eu estou sentindo dor, o que fazer? Você tem os pontos para acessar. Eu vou ensinar você agora um ponto que eu ensino na imersão, um dos pontos que pode te ajudar, porque tem pontos que são mais adequados para determinadas disfunções, ou do fígado, ou do rim, ou do baço, ou do pulmão. Mas esse aqui, de modo geral, ele funciona, porque ele serve para várias coisas, que é o ponto VG26, é bem no meio do pulso, e você vai apertar esse ponto por 2 minutos, 3 minutos, depois você dá um espaço, mas você precisa entrar em contato com seu corpo. Tá doendo. Não vai pegar logo um remédio, um analgésico, você aperta esse ponto, bem aqui no meio do pulso, você vai sentir um buraquinho aqui. São vários pontos, principalmente aqui na cabeça, que servem para neuromodulação, que você vai fazer com que o seu cérebro reaja diferente aos estímulos. E aí a dor, ela vai acalmando. Você vai apertando esse ponto aqui. Eu estou falando de um modo geral, porque se essa dor, por exemplo, for por causa do pulmão, nas costelas, você vai se beneficiar mais de outros pontos. Então, esse ponto aqui também é interessante para você se acalmar. Quando você está com uma confusão mental, já fizeram pesquisas, a medicina ocidental também observando, nossa, como dá certo, porque esse ponto aqui, que é chamado ponto de ressuscitação na medicina chinesa,
faz com que a pessoa desmaiada, ela retome a consciência muito rapidamente. Foram fazer um teste de neuroimagem com a pessoa acessando esse ponto aqui. O que acontece? O córtex pré-frontal, ele fica com mais atividade. Então a consciência, ela melhora apertando esse ponto aqui. Então se você está com confusão mental, se você está com síndrome do pânico, veja que informação preciosa que você sempre teve aí nas suas mãos, no seu corpo, mas não se dava conta. Respondendo à pergunta do começo, por que que as mulheres pioram com exercício na fibromialgia? Porque existe uma sobrecarga de gatilhos que vai intensificar essa carga de tensão no corpo. E o exercício vai ser só mais um gatilho. Porque você precisa se autorregular para preparar o seu corpo e ter uma motivação para praticar uma atividade física, mesmo que ela esteja numa intensidade adequada para você. Então, se você tem um vínculo bom com aquele profissional, influi. Se você tem um tempo de qualidade para fazer aquele exercício, sem precisar correr depois para fazer outras coisas, influi. Se você tem um grupo que é interessante para fazer o exercício, todo mundo junto, se você gosta do grupo, se você socializa bem com o grupo, influi. Porque a dor, ela é subjetiva. Vários fatores influem na experiência de dor. Se você tem uma dor na rua, porque você estava caminhando na rua e algum estímulo, a gente tem uma disfunção sensorial. Bateu um vento, estava frio, e aí aquele vento na pele fez você sentir dor. Você já estava sobrecarregada com outros estímulos. Se você sente essa dor na rua, você vai ter uma intensidade. Se você sente essa mesma dor dentro de casa, é outra. Se você sente essa dor com um monte de gente no ambiente, com barulho, você vai ter outra intensidade de dor. Influi o ambiente, a alimentação, o sono, isso tudo influi. Então você precisa acolher aquela dor. O acolhimento vai influir na sua melhora? Sim, é claro que sim, porque você vai estar preparando um ambiente seguro dentro de você. Se você lida com a fibromialgia como eu não aguento mais esse inferno dessa doença, eu queria me livrar disso, você está invalidando a sua dor. Você foi calada por muito tempo. Você não pôde se expressar. Olha para a sua vida. Você foi sobrecarregada de responsabilidade, se cobrando a sua vida toda. E agora, adulta, você precisa preparar um ambiente seguro no seu corpo. E é assim que eu lido com a fibromialgia e é assim que eu acolho as mulheres na imersão, fazendo a autorregulação, aprendendo esse mapa de equilíbrio no corpo, onde você toca, como você se movimenta, como você respira para conversar com o seu corpo. E aí você poder fazer um exercício, você poder dormir e acordar restaurada, porque você entendeu como esse processo acontece de autorregulação. Não é tomando remédio, não é invalidando a sua dor, não é fazendo tudo que mandam você fazer. É uma experiência de cuidado. É isso que eu proponho para você, é isso que eu faço comigo mesmo. E precisa de um acompanhamento personalizado? Sim, para escutar a sua história. Se você quiser, você me manda uma mensagem, coloca a Fênix lá no privado que eu explico para você. Mas o que eu queria que você entendesse nesse vídeo e saísse com algo prático
é o acolhimento da dor, a respiração, que você tem controle, mais a expiração para você soltar, e os toques nos pontos de acupuntura. Tem vários, tem um mapa de equilíbrio no seu corpo, mas esse toque aqui, nesse pontinho, no meio do seu buço, antes de você dormir hoje, você vai fazer esse toque e vai expirar profundamente, 2 minutinhos, conta até 60, e aí você vai acordar melhor. Esse ponto aqui do alto da cabeça, combinado com esse pontinho na hora de você dormir, também vai promover um relaxamento, porque tudo que o seu corpo quer é menos esforço e mais equilíbrio. Até breve.